me faltará. Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que nos concede, Pai, para estarmos aqui na tua casa de oração, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. Por isso, o Senhor é digno de honra e de glória, na qual, Pai, nós diminuímos para que o Senhor apareça e cresça em nossa vida, Pai. Pai soberano, já foi falado conosco nos louvores, mas fale conosco também na tua santa e gloriosa palavra, me usando na tua palavra, Pai Espírito Santo, que eu esvazie de mim, para que o Senhor venha me encher com sabedoria e conhecimento do Senhor, para podermos aprofundar, ó Pai, no conhecimento do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos trazer nessa noite. Nós te damos honra e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Fale conosco, Pai. Amém. Pode se assentar. Salmo capítulo 23, verso 1. O salmista Davi, ele escreve este salmo, aonde o Espírito Santo conforta, aonde no início deste salmo ele revela para nós mais uma qualidade, característica e nome do nosso Deus. Quando ele estava escrevendo este salmo, ele deu o nome para o nosso Deus de Yahuwah, ou Yahuwah, que quer dizer, o Senhor é o meu pastor. Davi, quando ele fala que o Senhor é o seu pastor e de nada lhe faltará, ele quer dizer que o Senhor, seu Deus, é aquele que supre na vida dele tudo o que ele necessita. Em momentos alegres, em momentos tristes, em momentos de desespero, o Senhor é o seu pastor. Nosso Deus, ele tem como essa função em nossas vidas, ser um pastor que cuida das suas ovelhas. O nosso Pai Celestial, ele é um Pai que zela das suas ovelhas. Quantos de nós não choramos, quantos de nós não nos desesperamos, quantos de nós queremos sair do aprisco, mas o nosso Pai, ele vem e me cai, meu filho, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar das suas lágrimas, deixa eu cuidar dessas feridas. O nosso Pai, ele é um bom pastor. Como um bom pastor, ele também nos corrige. Um pastor que realmente se preza pela palavra de Deus e pelas ovelhas do Senhor, ele corrige as ovelhas do Senhor. O nosso Pai Celestial, o cajado dele é essa palavra que ele nos concede. E essa palavra nos corrige para andarmos corretamente no aprisco. Muitas ovelhas têm se afastado do aprisco do Senhor. Tem querido ouvir, conforme o seu querer e a sua vontade, aquilo que não está na palavra. Vou viver assim, quero viver assim, ponto, acabou. É ovelha rebelde. Ovelha verdadeira ouve a voz do seu pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso bom pastor, ele só vai ter zelo da ovelha que é obediente. Essa é a palavra. Ovelha rebelde, Deus não quer saber da ovelha rebelde, não. Ama a ovelha? Ama. Mas ele quer a ovelha volta para o aprisco. Como é que ele vai amar uma ovelha que não quer saber dele? A ovelha fez a sua escolha, o seu livre-arbítrio. Ah, Deus, eu sei que o Senhor é meu pastor, mas eu quero viver conforme o meu querer e a minha vontade. Vou sair do aprisco um pouquinho aqui. Vai com Deus. Deus te deu o livre-arbítrio. Agora, se você andar dentro do aprisco conforme Deus quer, toda vez que você se machucar, toda vez que acontecer algo na sua vida, o bom pastor está ali para te cuidar. O bom pastor está ali para zelar de você. Zelar da sua alma, zelar da sua família. É o atributo do nosso Deus. Ele é o bom pastor. Yahuwah. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, 26. Deus vai se apresentar mais uma vez com mais um nome. Olha só o que Moisés fala. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, são as pragas, pois eu sou o Senhor que te sara. Outra característica em nome do nosso Deus que se apresenta: Yahuwah Rapha, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Olha que lindo isso. Só que para Deus nos sarar, nos purificar de toda enfermidade, Ele colocou uma regrinha básica. Se ouvires atentamente a minha voz, diz Deus, se andares corretamente diante dos meus olhos, se guardarem as minhas palavras, nenhuma enfermidade chegará sobre ti e sobre a sua família. Aí você me pergunta, então pastor, estou andando errado, porque estou tendo enfermidade. A enfermidade física era normal de nós termos no cotidiano.
Essa carne ela é propícia a isso. Mas quando Deus fala que nenhuma enfermidade chegará sobre ti, pode chegar, mas Ele cura, Ele restaura, Ele sara. Mas tem que estar em obediência, conforme a palavra do Senhor. E como é que é estar em obediência, pastor Esdras? É você não cometer os seus erros da carne, as suas vontades, controlar a sua língua, controlar seus pensamentos, controlar os seus desejos desenfreados. Controle, para que ande em obediência com o Pai, para que Ele venha te sarar de toda enfermidade, seja física ou seja espiritual. Sabemos que Deus deu isso para o povo de Israel naquele momento. Eles estavam querendo água para beber, estavam passando por um momento ali de sede, onde eles não encontraram uma água boa para beber, uma água amarga eles encontraram. E aí falaram com Moisés: Moisés, o que nós vamos beber aqui? Estamos com sede. O ser humano não consegue beber muito tempo sem água. Eles estavam andando num deserto quente, rachando o sol, estavam desidratados, estavam em desespero querendo uma água para beber, e não tinha. Chegou nessa água de mar, chegaram em mar, viram águas ali que eram amargas para beber, não conseguiam beber. E aí reclamam com Moisés, o seu pastor: que havemos de beber, Moisés? O Senhor nos trouxe até aqui, nós não temos nada para beber. Como é que nós vamos nos saciar essa sede? Tem as nossas crianças aqui, estão morrendo de sede, vai deixar elas morrerem aqui no deserto, ô Moisés? Nos tirou do Egito para deixar as nossas crianças morrerem aqui no deserto de sede? É isso, Moisés? Você não está cuidando da gente? Então fala com esse Deus aí, para nos dar uma água, essa água que não dá para beber. Aí Moisés, ele clama ao Senhor, e o Senhor lhe mostra uma árvore. Lança Moisés na água essa árvore, ao tocar nas águas amargas, as águas se tornam doces para beber. Ou seja, quando Moisés clamou ao Senhor, pela fé, aquela árvore simbolizando Jesus Cristo aqui na frente, sarando nós de toda enfermidade espiritual e física, Moisés lança aquela árvore, pede aquele povo lá para cortar a árvore, corta a árvore, lança na água, a água se torna potável. Aí Deus fala o seguinte, povo, fala para eles, Moisés: eu dei água para vocês para beber, eu dei água potável para vocês tomarem, só que eu só dei pela minha misericórdia, porque vocês não estão dando conforme eu quero. Por isso ele fala no versículo 26, se ouvirem atentamente a minha voz, se me obedecerem, andarem segundo a minha vontade, eu sou Deus, para que sare toda enfermidade que há em vocês. Eu sou um Deus que não permitirei que aquelas pragas que eu lancei contra os egípcios cheguem até vocês. Vimos uma praga do Covid, por exemplo. Quantas pessoas morreram com essa praga? Claro que alguns servos de Deus levou, aproveitou o momento e foi levado, pela misericórdia de Deus e graça dele, para que não passasse por coisa pior. Mas há pessoas que tiveram Covid, estavam na casa do Senhor, mas estavam andando fora da casa. É para pela misericórdia, vou falar isso não para me honrar não, que eu diminua. Mas eu e minha mãe tivemos Covid, mas não tivemos sintomas do Covid. O Senhor é que sara. Por isso temos que andar em obediência conforme a palavra do Senhor. Aquele que anda conforme a palavra do Senhor e tenta seguir os seus mandamentos, Deus é poderoso para sarar de toda enfermidade física e espiritual. Não há enfermidade que o demônio vai lançar na sua vida que vai te pegar, não, irmão. Se você está andando conforme Deus falou, se ouvir atentamente a minha voz, se andares reto diante dos meus olhos, se guardares os meus mandamentos, a minha palavra, nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que sara. Yahuwah Rapha. O nosso Deus é poderoso para nos sarar de toda enfermidade física e espiritual. Ezequiel capítulo 48. Ezequiel capítulo 48. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Diz assim: a distância será 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Ou seja, Yahuwah Shammah, o Senhor está presente. Ezequiel escreve isso, Deus mostra para ele uma divisão da terra para o povo de Israel, a tribo de Israel, e nessa divisão ele fala: o meu nome, eu estarei presente nesta terra junto com vocês. E aí nós vamos trazer para nós,
Se nós estamos andando com Deus, aceitamos Jesus, Deus está conosco em todo momento. Ele está presente em nossa vida, o nosso Pai está presente. Só que às vezes, nós seres humanos somos falhos, pecadores. Os problemas vêm e esquecemos que o nosso Deus está presente para nos guardar e nos dar a solução. O desespero bate na mente, eu não tenho solução, Senhor. Olha esse problema na minha família, como é que eu vou ter solução nisso aqui? Você não crê no Pai que você serve, não, meu irmão e minha irmã? Deus está presente em nossa vida. Aquele que é fiel para com Deus, Deus é fiel para com Ele. Só que aí nós queremos no tempo certo. Não, Deus, eu quero resolver esse problema agora. Não é agora, no tempo dele. Mas saiba que Ele está presente. É característica do nosso Deus, Yahuwah Shammah. O Senhor está presente em nós. Através de quem? Do Espírito Santo dele. O mundo lá fora, infelizmente, não tem Deus presente na vida deles, porque não tem o Espírito Santo. Mas quem é filho de Deus, tem Deus presente em sua vida. Aí o diabo, todo dia, ele tenta te afastar da presença dele. Aí você peca, você erra, você reclama, você questiona e vai se afastando. Você não vem na congregação? Vai se afastando. E aí Deus vai, meu filho, vem para mim. Meu filho, volta para mim. O Espírito Santo vai te cobrando no seu coração. Só que você não retorna. Você quer continuar na caminhada para fora do caminho. Até o momento que o Espírito Santo sai da sua vida. E aí você fica sendo morada de demônios. Porque você se torna uma casa vazia. Então Deus, em sua misericórdia e graça, Ele todos os dias está presente conosco. Por isso não podemos abandonar a presença do nosso Pai. É importante Deus em nossa vida, e aí você fala assim, mas pastor, eu estou na igreja, mas os problemas continuam, irmão, vai continuar, irmão. A vida de cristão não é mar de rosas, não, é de espinhos. Só que nós temos que acreditar e ter fé, porque é pela fé que nós vamos agradar a Deus, é pela fé que Ele está conosco na aprovação. Se alegra na aprovação, irmão. Eu falo de mim, eu já passei por um problema financeiro, só que estou ainda passando ainda. Mas olha para você ver. Eu creio que Deus, na hora certa, Ele vai realizar na minha vida aquilo que eu preciso. Estou em paz. Antes de eu ter essa fé, eu estava desesperado. Eu procurei recursos e me extrapolei. Agora não, Deus está nas suas mãos, estou descansando no Senhor. Eu sei que o Senhor está presente no teu tempo, tudo vai resolver. É fé. É pela fé. Ah, pastor, minha família tem alguém dando problema, minha família lá. Opa, cadê a sua fé? Tenha fé no seu Deus. Comece a clamar a Ele, fale com Ele do seu problema, expõe para Ele no seu particular e creia que no tempo dele vai se resolver. Porque o nosso Pai, Ele está presente em nossa vida, irmãos. O nosso Pai não abandona os seus filhos nunca. O nosso Pai cuida dos seus filhos. Ele está presente. Então por que vamos nos desesperar, gente? Eu vejo tanto cristão, vem uma enfermidade, vem uma coisa aqui, vem uma coisa ali, fica lá, fica escabelando o cabelo, para. Tenha fé no Deus que você serve. Tenha fé no seu Pai. No tempo de Deus tudo se resolverá. Porque Ele é o Deus do impossível, Ele é todo poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não há nada que Ele não possa fazer na sua vida e na minha vida. Mas temos que andar em obediência. Temos que andar firme com o nosso Deus. Então Ele está presente. A presença dEle se destaca em nossa vida. Por mais que não sentimos, às vezes não sentimos nosso Deus, mas Ele está presente conosco. Tem hora que você está lá chorando, Ele não está sentindo nada. Está orando, está buscando querer sentir Deus, não está sentindo nada. Mas Ele está presente. Ele está presente. Você pode falar assim, Deus, não estou ouvindo sua voz, não estou sentindo nem o Senhor tocar em mim aqui, não estou sentindo nenhum arrepiozinho. Ele está presente. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele está ouvindo as suas orações, ele está querendo só que você desabafa com Ele. Desabafa, que Ele ama que a gente desabafa com Ele. Desabafa, chora com Ele. Que no tempo dEle, por Ele estar presente, Ele há de cuidar da sua situação em nome de Jesus. Mas não perca a fé. Salmo capítulo 90, verso 2. Salmo capítulo 90, versículo 2.
O próximo nome do nosso Deus é El-Olam, que é Deus acima de todas as coisas eternas. Salmo 90, verso 2, o salmista diz assim: antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha que coisa mais linda que esse salmista aqui escreveu. E foi Moisés que escreveu isso aqui. Moisés, imagina ele olhando para o céu e o Espírito Santo revelando para ele: vai, escreve aí, filho, vai, escreve. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, meu Senhor, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Deus, ele é acima de tudo e de todos. El-Olam. Moisés mostra para nós que o nosso Deus, ele é um Deus que antes de formar tudo isso, ele já é a eternidade. Ele não se baseia em tempo, ele é a eternidade, ele é a existência, ele é um Deus onde não existe outro como ele. É um Deus que ajudou ele na caminhada do deserto, é um Deus que escolheu ele, mesmo ele falhando em matar aquele egípcio, Deus o escolheu para libertar o seu povo. Deus esteve com ele na caminhada, Deus teve misericórdia dele, ao ele bater na rocha, que não era para bater, mas teve misericórdia em deixá-lo olhar para a terra prometida. E foi um escolhido do Senhor que está no céu em nome de Jesus. Moisés, ele nos mostra que a confiança em Deus, sabendo que Ele é eterno, não há nada neste mundo que possa abalar a sua vida e a minha vida. Mas é o que eu falo, temos que ter fé. Sem fé você vai passar pelos problemas sem acreditar no que Deus é capaz de fazer. Você se desespera, você se entristece, deixa a tristeza te dominar, deixa o desespero te dominar, mas não é bem assim. Paulo, ele sofreu escárnio, ele foi maltratado, foi judiado, sofreu chicotadas, mas mesmo com dores na prisão escura e fétida, ele estava lá: ô povo, meus amados, alegrem-se no Senhor nas provações. Olha que exemplo. O cara que tomou pancada para lá e para cá, cheio de dores na prisão, encarcerado, falando na sua carta: regozijai-vos sempre no Senhor. Olha que exemplo. É para entristecer? Não. Para se alegrar nas provações. Se alegrar diante dos problemas. Através da sua alegria, do seu comportamento diante dos seus problemas, é que você vai gerar essa fé para acreditar que Deus há de fazer algo na sua vida em nome de Jesus. Vamos mudar esse comportamento na nossa vida? Vamos mudar esse jeito de pensar diante dos problemas? Vamos mudar esse jeito de reagir diante dos problemas? Não é deixar os problemas te dominar, é você dominar esses problemas para a honra e glória do Senhor, porque você tem um Pai que é eterno. Você tem um Pai que está acima de todas as coisas eternas que Ele criou. Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 24. Outro nome do nosso Deus, El-Elyon, Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, verso 18 ao 24 diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Segunda vez que fala esse nome, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja, terceira vez, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dai-me as pessoas e toma os bens para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, mais uma vez, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manri, esses que tomem sua parte. Abraão se encontra com Melquisedeque, o sacerdote do Altíssimo. Naquele momento, Abrão lhe dá toda a sua riqueza, os seus dízimos, para Melquisedeque, o sacerdote. E Abraão reconhece que Melquisedeque era o representante do Deus Altíssimo na terra.
Abraão reconhece que o Deus Altíssimo, El Elyon, o seu pai, concedeu tudo o que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, todos os gados, toda a família, foi Deus quem deu para ele. Glória a Deus. Então ele fala: Deus Altíssimo, tudo que o Senhor me deu, estou entregando para o Senhor de volta. Porque se o Senhor me deu, o Senhor pode me dar quando o Senhor quiser mais de novo. É o Senhor que me deu. Só que hoje em dia muitas congregações usam esse texto para poder arrancar dinheiro dos fiéis. Não pode. Abraão, quando ele se apresentou para Melquisedeque e deu a sua oferta, foi de coração. Não foi por força de Melquisedeque, foi de coração para Melquisedeque. Para ofertar ao seu Deus Altíssimo, falando: Deus, o Senhor, tudo isso o Senhor me deu, ao Senhor eu estou entregando de volta. Mostrando para o Deus que ele servia, que aquilo que Deus tinha dado para ele não tinha mais importância do que o seu Deus. Às vezes Deus nos concede coisas na qual a gente dá muito valor para essas coisas. Está errado. Se Deus te deu, é dele. Se ele quiser tomar, ele toma. Pertence a ele. Se temos família, é dele. Se temos casa, é dele. Temos carro, é dele. Tudo é dele para ele. Se ele algum dia quiser tomar, amém, toma, Senhor, é seu. Isso é fé. Isso é fé. Crente cristão vive pela fé, não é pelos olhos não. É pela fé. Então nós temos que reconhecer que o nosso Deus é Altíssimo. Se Ele deu, se Ele dá, Ele pode continuar dando se Ele quiser. Então se Ele quiser algo de você, dê de boa vontade. Não dê por obrigação. Dê de boa vontade, como Abraão fez. Reconhecendo o Senhor é um Deus Altíssimo. Então para o Senhor eu te dou a minha oferta de gratidão. Êxodo capítulo 20, verso 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Próximo nome do nosso Deus, El-Caná, Deus zeloso. Diz assim: não te curvarás a elas, nem as servirás, as imagens de escultura. Pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Aí tem a ênfase aqui: daqueles que me amam, não, que me odeiam. Olha só, tem cristão no nosso meio que fala assim: ô pastor, eu tenho uma maldição na minha vida que veio lá de trás da minha família, pastor, eu estou tendo essa maldição até hoje. Você não aceitou Jesus não, irmão. Aquele que aceitou Jesus Cristo, toda a maldição da sua família foi quebrada naquele momento. Se você aceitou Jesus de verdade, toda a maldição e enfermidade que nós temos do pecado, do mal, foi crucificada com Cristo. Deus, Jesus Cristo levou lá na cruz. Você está liberto de toda maldição, de toda enfermidade, para a honra e para a glória do Senhor. Só que a falta de fé faz muitos continuarem vivendo na maldição. Falta de fé. Por isso é tão lindo quando Hebreus fala, eu repito de novo: sem fé é impossível agradar a Deus. É tão clara essa palavra como uma água transparente. É pela fé que nós vamos acreditar que na cruz Cristo levou toda a maldição que nós tínhamos na família. Aí tem pessoas que fazem uma campanha de quebra de maldição. Opa, para com isso. Para com isso, irmão. E pior que enche, né? Falta de leitura da palavra. Falta de conhecer a Deus. Porque se você aceitou Jesus, no momento da aceitação já quebrou a maldição da sua família, meu irmão, minha irmã. Quebrou em você que aceitou Jesus. A maldição, está aqui na palavra, não sou eu. A maldição só segue quem odeia a Deus. Quem não ama a Deus, a maldição vai seguir na família, sim. Infelizmente vai. Aí, por exemplo, vou pegar uma Marcelina de exemplo. A família Marcelina passada andou odiando a Deus. A maldição estava nessa família. Aí veio a Celina, aceitou Jesus. A maldição que estava seguindo a família dela foi quebrada naquele momento através da Celina. Glória a Deus. Porque ela aceitou Jesus. Verdade, papai. Ah, pastor, mas tem uma parte da família que não aceitou, não. Na Celina foi quebrada, em nome de Jesus, tem que ter fé. Na irmã Celina foi quebrada. Os reis de Israel, por exemplo, muitos reis não andaram conforme seus pais andaram. Tinham reis bons, que andaram fielmente com Deus. Tinha os reis ruins, que vieram da geração dos bons. Esses reis ruins trouxeram a maldição de Deus para a sua vida, para a sua família
e para o seu reino. Tanto que o reino deles foi um dos piores reinos. Só que aí veio um outro rei, da geração desse rei ruim, que começou a andar em obediência com Deus. A maldição foi quebrada, porque andou em obediência com Deus. Então, é uma vantagem maravilhosa da gente aceitar Jesus e andar com Deus, porque a maldição que foi lançada foi anulada na cruz do Calvário. Então, não vamos nessa de cair de uma quebra de maldição para lá, para cá, não, porque você aceitou Jesus, não tem mais maldição. Não tem, coloque na sua cabeça e tenha fé. Aí Deus fala aqui: não te curvarás a elas, as imagens de escultura, a outros deuses, pois eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Então esse nome que Deus se apresenta para o povo é Elcaná. Eu sou um Deus zeloso, eu cuido do meu povo. Por isso, se eu estou corrigindo, se eu estou alertando vocês, é por amor a vocês e por zelo a vocês. Agora cabe a vocês querer me ouvir ou não. É livre-arbítrio de vocês. Eu não vou tirar isso de vocês. Eu aconselho, sou um Deus zeloso, estou cuidando. Se não querem ouvir, não posso fazer nada. Mas se ouvirem a minha voz, eu sou um Deus zeloso para cuidar de vocês, e nenhuma maldição chegará na vida de vocês. Nenhuma palavra contrária chegará na vida de vocês, porque eu sou um Deus zeloso. Um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que está ali cuidando, zelando, tratando de nós todos os dias, não deixando faltar nada para nós na nossa casa, não deixando faltar o emprego, não deixando faltar ali o ambiente da família. Apesar que às vezes tem turbulência, mas é o inimigo causando, mas Deus está cuidando em nome de Jesus. Deus é um Deus zeloso. Creia nessa palavra. Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Deuteronômio 10, 17. Estou sendo rápido porque vai dar tempo de pregar a mensagem toda. Deuteronômio 10, 17. Deuteronômio 10, verso 17. Outro nome do nosso Deus. Pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aí vem a parte, o Deus grande, ou o Deus grandioso, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Olha aí, o nosso Deus, ele é grandioso. Ha-Gadol. Ha quer dizer ele, Gadol quer dizer o maior ou grandioso. Deus grandioso. O nosso Deus é grandioso. Então Moisés mais uma vez ele fala aqui, olha só, o nosso Deus é Deus dos deuses. Não há outro Deus maior do que ele e melhor do que ele, não existe. O nosso Deus, ele é Senhor dos senhores. Não há outro Senhor na qual devemos reverenciar a não ser o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor soberano. E ele continua, o nosso Deus, ele é grande, poderoso e terrível. Terrível por quê? Terrível por quê? Porque as suas obras, não é no termo mal, as suas obras são grandiosas, que não se pode contar e nem enumerar o tamanho da grandeza do nosso Deus. Mas Deus, ele é justo. Aí ele fala que ele não faz acepção de pessoas. Ele aceita todo mundo, pode vir. Vem drogado, vem prostituta, vem assassino, vem todo mundo. Estou aceitando todos vocês. Mas assim que vocês me aceitarem, serão transformados pelo poder da minha palavra e não vão viver como é que vocês estão vivendo mais. Vão viver conforme a minha vontade soberana. Porque tem isso, né? A pessoa vem na igreja, Deus aceita, tá aqui, não faz acepção de pessoas. Deus aceita, a pessoa aceita Jesus, mas não foi transformada, continua vivendo do jeito que quer. Está lá bebendo, fumando, está se drogando, está se prostituindo, está fazendo coisas que não agradam a Deus. Está vivendo da mesma maneira que entrou. Então não foi transformado pela palavra de Deus. Quem é transformado, a pessoa muda. Quer um exemplo? Paulo, ele perseguia cristãos. Paulo, ele maltratava cristãos. Quando Jesus se apresentou para ele em Damasco, uma luz radiante, ele ficou cego durante 3 dias, Ananias foi lá, curou ele, restaurou ele foi transformado. Ele agora não perseguia cristãos, ele pregava o evangelho de Cristo que ele tanto perseguia. Agora ele amava o seu próximo, ele não odiava o seu próximo, ele foi transformado. Poder da palavra de Deus. Então quem aceita Jesus é transformado. Não pode estar
veio e continuar como veio. Não. Tem que ter a transformação, meu irmão. Se não tiver transformação, você não aceitou Jesus. O Espírito Santo não está trabalhando na sua vida. Você apenas aceitou da boca para fora. O seu coração está voltado à sua natureza carnal. E Deus quer que todos se cheguem até Ele de coração voluntário. Não é por força, não. Ô irmão, levanta a mão para aceitar Jesus. Não é assim, não, irmão. É voluntário. A pessoa vai sentir no coração de levantar a mão e aceitar Jesus. É voluntário. A pessoa vai sentir no coração de vir aqui na frente e se entregar totalmente para Deus. Porque pela força a pessoa não é transformada, mas pelo Espírito ela é transformada em nome de Jesus. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Não somos nós. Nosso dever é pregar. Nosso dever é não fazer acepção de pessoas. Entrou um drogado aqui, abrace e ame. Entrou uma prostituta, abrace e ame. Entrou um assassino, abrace e ame. Estuprador, abrace e ame também do mesmo jeito, não importa, porque Deus ama essa alma. Agora, essa alma vai se transformar pelo Espírito Santo e pregação da palavra de Deus. Nós temos que amar a todos, sem exceção, está aqui. Deus não faz acepção. Mas pastor, sério mesmo? Tem um estuprador estuprando a menina lá e Deus está amando ele, está amando a alma, não o ato que ele está fazendo. Deus ama a alma, o ato não, o ato ele abomina. Mas a alma ele está amando. Ele está querendo que aquela alma seja transformada, porque aquela alma é importante para ele. Aquela alma faz parte da criação dele. Deus não quer que nenhuma alma se perca, que todos venham para a salvação. Glória a Deus. Mas o ato ele abomina. E aquela pessoa, se não se arrepender, vai pagar pelo ato que faz. É a lei da colheita. Planta o mal, paga o mal. Colhe o mal, né? Então, a acepção não devemos fazer por ninguém. Por mais doído que seja amar uma pessoa ruim, tem que amar a alma, não o ato. Entendam isso. Amar a alma. Ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa. Não tem maior ato de amor do que orar pelas pessoas que te ofendem, por essas pessoas ruins deste mundo afora. É orar por elas, interceder por elas, não fazer acepção, porque Deus não faz. Nós, como sacerdócio real do Senhor nessa terra, temos que interceder por essas almas. E ao interceder, o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração, para que você não tenha ódio, mas tenha amor por essas almas. Mas abomine sim o ato dessas pessoas, porque é um ato vil, maligno, diabólico. Mas ame a alma, porque Deus ama essa alma. E aí Deus fala aqui, e eu não aceito suborno. Tem pessoas que falam assim, toma esse água aqui, ó, leva para casa, é água lá de Israel, te vende ela por R$50. Está subornando a fé. Aí a pessoa faz, vou explicar para vocês, não é errado fazer voto com Deus, voluntário. Aí tem pessoa na frente que está ministrando e fala assim, faça um voto com Deus, irmão, faz um teste com Deus aí. Ela está subornando a Deus. Vem cá, cobra o envelope aí, ó, R$1.000, R$100, R$500, cobra o envelope, traz aqui que Deus vai te abençoar. Isso é suborno. Está subornando Deus. Deus fala que Ele não aceita suborno. Aí você fala para ele, mas pastor, essas pessoas estão fazendo isso, estão enriquecendo. Mas será que o diabo está dando prisão? O diabo tem poder para dar também. E aí? Deus não aceita suborno. Agora eu vou explicar o que é voto de verdade. Não é eu pedir aqui na frente de vocês dinheiro, não. É vocês voluntariamente, Senhor, como fez Abraão. Ô Senhor, o Senhor me deu certa quantia aqui que eu estava precisando. Então eu vou fazer esse voto com o Senhor. Ó. Vou entregar para cá ao Senhor aquilo, uma parte do que o Senhor me deu. É um voto meu com o Senhor, ninguém está sabendo. Pronto, voto voluntário, de amor. Não é porque alguém pediu aqui na frente, não. Quando pede na frente e a pessoa está requerendo da pessoa, isso é suborno. Está subornando a sua fé com Deus. Ai desses que estão fazendo isso nos dias de hoje. Está subornando a sua fé com Deus. E Deus fala, eu não aceito suborno. Então se a pessoa está dando dinheiro para essas pessoas lá na frente, está dando para o homem, não para Deus. É para o homem. Deus não aceita suborno. A pessoa pode enriquecer. Eu já vi muitos enriquecerem com isso. Mas aí o diabo pode dar e pode matar a alma dessa pessoa lá na frente. Porque pode ver que a maioria das pessoas que enriqueceram com isso estão presas mentalmente a isso. Não estão presas mentalmente à palavra de Deus ou a Deus. Estão presas às suas riquezas materiais que talvez o inimigo tenha concedido.
A pessoa se prende voluntariamente na sua mente naquilo que ela está fazendo. Pode ver, toda pessoa que está dando voto porque a pessoa pediu lá na frente, toda vez que a pessoa pede, está dando de novo. A mente está só naquilo, não está mais em Deus. O ato de um suborno contra Deus mancha a sua alma para com Deus. O ato de subornar a Deus pode te levar sim ao inferno. Toma cuidado com isso. Quem me assiste pela internet também, toma cuidado com isso. Ah, vou revelar a sua vida se me fazer um pix. Não caia nisso, pelo amor de Deus, isso é suborno. Eu vou revelar a sua vida, eu sei tudo. Ô gente, o diabo ele sabe o nosso passado e o nosso presente, meu irmão. Ele pode revelar a sua vida toda no passado. E aí? Agora Deus está falando, o diabo fala também que ele sabe a sua vida toda no passado. Vamos tomar cuidado. Deus não aceita suborno. Ele aceita oferta de amor voluntário, como Abraão fez. Oferta voluntária. Por isso que eu não prego sobre dízimo e oferta aqui, por isso. Porque eu quero que vocês entendam que a oferta e dízimo é de coração de vocês para com Deus. A palavra fala sobre dízimo, mas é vocês com Deus. Eu não vou me intrometer nisso. Aí muitos falam, você é pastor, você tem que falar, você é pastor da igreja. Não vou falar, a Bíblia já fala, quem lê já entende. Eu não vou forçar nada a ninguém. É por amor, como Abraão fez. É voluntário, como Abraão fez. E aí Deus vai te abençoar. Aqueles que fazem voluntariamente, Deus abençoa. Tem muitas provas aqui na igreja disso. É verdade, papai. Deus abençoa. Quem faz voluntariamente, Deus abençoa. Se a irmã Adriana me permite dar o exemplo dela, a casa dela como ela está, construiu a casa dela ali, Deus abençoou ela porque ela faz a oferta voluntária de amor a Deus. Deus a abençoou. Então Deus ainda vai abençoar ainda mais, desde que seja voluntário de amor para com Deus. Amém? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Eu peguei esse exemplo da Adriana aqui, mas todo mundo aqui, eu sei que já recebeu a bênção de Deus, amém? Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 10. Já estou finalizando. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Se porém estáis sem disciplina, sem correção, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos de Deus. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha só que interessante. Aqui, Paulo ele nos fala, o escritor dos Hebreus nos ensina que o nosso Pai, ele vai corrigir a quem ele ama. A irmã Celina, quantas vezes lá não teve que dar umas correadas nos filhos para poder corrigir? Mas isso foi por quê? Por querer agredir? Não, por amor. Para que andassem corretamente. Quando tomamos cajadada de Deus aqui na palavra, é porque Deus nos ama e quer que a gente anda corretamente. Aquele que fecha o bico ao ouvir uma correção de Deus, é bastardo, não filho. Está aqui, ó. Escuta de novo. Se porém estáis sem disciplina, não aceita, da qual todos nós somos feitos participantes, estamos ouvindo a disciplina, e você não aceita, olha só, sois então bastardos, não filhos. Quando Deus nos corrige, temos que abrir um sorrisão. Ô pai, obrigado. Está doendo, mas eu sei que você está me corrigindo por amor. Deu para entender? Quem está na igreja, que está ouvindo a palavra, está tocando nela, está batendo nela com força, está com o bico fechado, não está gostando, não é filho de Deus não. Porque não está aceitando a correção do seu pai. Todo bom filho aceita a correção do seu pai porque é para o seu bem, para que alcance a vida eterna que foi dada através de Jesus Cristo. Então Paulo ele fala claramente, aquele que aceita a disciplina é filho de Deus. O pai, ele vai corrigir a quem ele ama. E aí a gente tem que querer todo dia ouvir a disciplina do papai. Aí é perigoso quando ele não nos corrige mais, a gente está andando errado, e a gente não ouve mais a correção dele. Isso é perigoso. Que pode ser que você já está tão longe de Deus, que Deus já está você não escuta mais a voz dele na sua vida. Tem pessoas que de tanto andar errado,
Deus não está mais corrigindo essa pessoa. Essa pessoa já está distante. E aí precisa de nós, filhos dele, alcançar essa pessoa na palavra, para trazer de volta para os braços do Pai. Mas agora, nós estamos caminhando, tentando caminhar, porque não é fácil, estamos lá tentando caminhar. A gente erra no percurso. Aí Deus vai, usa alguém na palavra e tá, não sei. Fecha o bico não, fica assim, ô pai, obrigado, papai. Glória a Deus, bate mais. Porque isso é por amor que você está fazendo comigo. Dá uma chinelada, né, Marcelina? Dá uma chinelada em mim que eu estou amando, vai. Bate com força, papai. Porque eu sei que você está me amando. Não é assim? Isso é por amor que Deus faz conosco. Então, quando vir uma palavra forte em nós, aceite de bom grado. Porque isso é amor do Pai para com você e para comigo. Eu amo quando eu estou sentado no banco e Deus usa alguém lá e fala lá no fundo, tá? Aí eu, eita, papai, fala mais. Aí eu fico mais alto ainda. Glória a Deus, papai, fala mais. Porque eu sei que você está me amando. Isso é ato de amor de Deus para conosco. Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que desobedecem? Não. Daqueles que não querem Ele? Não. Daqueles que o odeiam? Não. Ele se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pobres, somos falhos, miseráveis. Então Deus reconhece a nossa fraqueza. Ele sabe onde cada um de nós aqui é falho. Ele sabe onde cada um de nós aqui é fraco em poder caminhar. Ele sabe disso. E por Ele saber disso, Ele se compadece só daqueles que estão tentando andar em obediência. Daqueles que temem ao Senhor. Ele se compadece. Ele tem amor. Ele tem zelo para com essa pessoa. Não é com qualquer um, não, irmãos. Está aqui, ó. Apenas daqueles que o temem. Então, se você teme a Deus, pode ter certeza que na sua fraqueza, Deus está se compadecendo e está cuidando de você. Se você teme a Deus, tem que temer a Deus. Tem que ter reverência a Deus. Saber que Ele é seu Senhor e que você tem que fazer de tudo para agradá-lo. Com esse pensamento, com essa vida, andando correto, pode ter certeza que quando você enfraquejar na sua fraqueza, Deus vai falar assim, ô meu filho, eu conheço a sua estrutura. Eu sei que você é fraco nesse quesito aí. Mas peraí, eu estou aqui para te ajudar, vem cá. Deus se compadece de nós nesse momento. Foi assim com Paulo. Ô Paulo, você já me clamou 3 vezes para me tirar o seu espinho da carne. Eu não vou tirar não, Paulo. É a sua fraqueza. E é nessa fraqueza que eu vou aperfeiçoar o meu poder. Ô Paulo, a minha graça te passa na sua fraqueza, Paulo. Porque Paulo temia Deus. Porque Paulo tentava ser obediente a Deus nos seus princípios. Então Deus se compadecia de Paulo. E essa palavra para Paulo é para nós também. Ô meu filho, minha filha, está fraquejando? Mas está tentando andar correto? Você me teme? Você me reverencia? Você me obedece? Você me ama? Então, peraí, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, meu filho e minha filha. Glória a Deus. A minha graça te basta, meu filho e minha filha. Fique em paz. Porque no meu momento certo, você vai conseguir vencer essa sua fraqueza. Isaías, capítulo 63, verso 16. Penúltima passagem de hoje. Isaías 63, verso 16. No entanto, tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, o nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Isaías, falando profeticamente nesse louvor e ação de graças, ele retrata nós gentios. A gente não faz parte da turma de Abraão. A gente não faz parte de Israel, judeus. Não fazemos parte deles. Mas através do Redentor, Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, como Israel também é. Nós não tínhamos parte nessa herança, mas através do Redentor Jesus, nós agora somos parte, desde a eternidade, já escolhidos por Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, parte dessa família do nosso Pai eterno. Glória a Deus. Nós somos uma família.
Nós não podemos odiar um ao outro. Nós somos uma família. Nós temos que amar um ao outro. Assim como Deus nos ama, o Pai nos ama, o Pai quer ver seus filhos amando uns aos outros. Ah, pastor, eu não gosto daquela cara daquele irmão, não, então ela fica com o bico fechado para mim. Ame o seu irmão de qualquer maneira, meu irmão. Ame. É mandamento de Deus. Ame, porque Ele está amando aquele irmão. Ele está amando aquela irmã. Pastor, é tão difícil amar, pastor, mas você é filho de Deus ou não é? Se você é filho de Deus, você vai amar sim. Não é o seu querer, é o querer de Deus. O que Paulo fala? Não vivo mais eu. Eu não vivo mais eu. Se eu vivesse como eu quero, eu não amaria ninguém. Estou falando nas falas de Paulo, amém? Não amaria ninguém. Está todo mundo me ofendendo. Eu vou amar eles não, Senhor. Mas Paulo fala o quê? Não vivo mais como eu quero, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Ou seja, é através do Espírito Santo, do amor de Deus, que eu vou amar o meu irmão que está me ofendendo. Porque ele é família. Ele é família. Não é através de nós. De nós vamos querer esganar. Mas através do Espírito Santo, nós vamos amar essa pessoa. É o Espírito Santo que trabalha em nós esse amor. Deu para entender? Isaías capítulo 9, finalizando. Isaías 9, verso 6, a última passagem aqui, em nome de Jesus. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, Jesus. Um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus Cristo. E o judeu ainda fala que Jesus não é Deus, né? Os judeus ortodoxos, eles ainda falam que Jesus não é Deus. Olha aqui essa profecia de Isaías, e eles são leitores das profecias. Isaías fala claramente: Pai da Eternidade e Deus Forte. Como é que Jesus não é Deus? Como é que Jesus não é Deus? Eles falam, o povo judeu, que só há um Deus, que é o nosso Pai. Mas eles descartam Jesus. Se Isaías fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, toda autoridade está sobre ele. Ele é autoridade sobre tudo e todos. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte. E ainda é Pai da eternidade. Pai da eternidade. A eternidade não é Deus? Ele é Pai da eternidade. Ele é Deus. Príncipe da paz. Olha só. O nosso Senhor Jesus, Ele é Deus. Então tem muitos aí que falam assim: não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Existe só Deus Todo-Poderoso. Não. Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus. A palavra prova isso claramente. Então, irmãos, o nosso Pai Celestial, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Todo-Poderoso. Não há nenhuma causa que Ele não possa resolver. Coloque isso na sua cabeça. Se os problemas vierem sobre a sua vida, não há nenhum problema que Ele não possa resolver. É no tempo dEle, na hora dEle, não na nossa hora. A tristeza vem por conta do problema, a tristeza vem por conta da família. Não deixe a tristeza te dominar, porque há alguém dentro de você, que é o Espírito Santo, que é este Pai Todo-Poderoso, que é através dEle que vai te conceder alegria, te conceder a força que você necessita para passar pelos problemas. Pastor, mas Deus não acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade no tempo dEle. Durante a tempestade Ele está com você, falando aqui, chamar. Ele está presente dentro da tempestade junto com nós. Então não perca a fé no Pai que você serve. Este Pai é dono de tudo e de todos, e não há nada que Ele não possa fazer. Coloque isso na sua cabeça. Porque quando vier algum problema, você não vai mais se desesperar. Você não vai deixar a tristeza dominar. Vai vir a tristeza, vem, mas não vai te dominar. Porque o seu Pai está com você. O seu Pai está cuidando de você. Ele é o quê? Zeloso, nós falamos aqui. Ele está cuidando, está zelando de você. Ele é o seu pastor. Como um bom pastor, Ele está cuidando de você nas suas feridas que os problemas estão te causando. Ele está cuidando dessas feridas. É Ele, o nosso Pai.
Então, gente, quando passar por dificuldades, porque nós vamos passar todos os dias, saiba que você tem um Pai que está cuidando, está zelando, Ele é todo poderoso para resolver toda situação na nossa vida em nome de Jesus. Amém? E as palmas exaltamos o nome do nosso Deus.